Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai dar continuidade nas nossas aulas de Direito Constitucional. Lembrando que o nosso foco de trabalho agora é o título 3 da Organização do Estado, mais especificamente o capítulo 7 da Administração Pública. Nesse momento a gente vai dar continuidade aí à parte dos servidores públicos. A Administração Pública na seção 2 trata aí dos servidores públicos. A gente já estudou o artigo 39 e 41 e agora a gente vai estudar o artigo 40. O artigo 40, ele trata aí do regime próprio. Então vamos para o quadro, começar aqui pelo quadro para que a gente possa entender. Então, dentro do direito fundamental, a gente vai visualizar daqui a pouquinho que no artigo 6º da Constituição é colocado que toda pessoa tem direito à previdência social. E a previdência social é um direito de segunda geração. O que isso representa? Representa que é o Estado dando um suporte para que a pessoa fique em pé de igualdade em determinado momento da sua vida. Esse determinado momento da sua vida é no momento que ele precisa ou repousar ou de um suporte do Estado em decorrência de uma eventualidade, ok? Hoje nós temos aí os regimes de previdência. Então vou colocar aqui, ó, regimes de previdência. Nós temos aí basicamente 3 tipos: o geral, o próprio e o complementar. Perfeito? Então nós temos basicamente esses 3 tipos aí. Dentro do próprio nós temos mais 3. Nós temos o do artigo 40, que é o que a gente vai estudar. Nós temos o do artigo 42. E nós temos aí do artigo 142. Tá certo? Então nós temos 3 aí. Aqui é do servidor civil. Aqui é do militar estadual. E aqui é do militar. Certo? Esse militar aqui é das Forças Armadas, tá bem? Esse militar aqui é das Forças Armadas. Esse militar estadual aqui é Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar, ok? Então nós temos basicamente esses 3 regimes aí de previdência. Nós temos o geral. Geral é para todo mundo. Entra quem não se enquadra em um desses 3 regimes aqui, perfeito? O complementar pode ser utilizado tanto para o geral quanto para o próprio. Por isso que ele chama de complementar. Beleza, qual que é o nosso foco de trabalho? O regime de previdência próprio do artigo 40, beleza? Olha o que ele diz aqui, ó. O regime de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos. Então, ó, nesse primeiro momento, o que a gente já começa a visualizar? Servidor de cargo efetivo. Quem que é servidor de cargo efetivo? Quem trabalha na administração direta, autárquica e fundacional, beleza? Então nós temos aqui no regime próprio do artigo 40, administração direta, autarquias e fundações. Beleza, então ó, o regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário. O que significa contributivo? Significa que você só vai ter direito a um regime de previdência se você contribuir, né? Isso é o que ele está mencionando. Beleza? Contributivo e solidário. Beleza, o regime de previdência é isso. Um ponto importante, pessoal. Nós temos dentro, vou abrir aqui para vocês. Nós temos aqui dentro da ordem social, vou colocar aqui, ó, Seguridade Social. Seguridade Social. Dentro da Seguridade Social, eu tenho uma ramificação que é a Previdência, beleza? A outra ramificação é a Saúde e a outra ramificação é a Assistência Social. Então, por que eu coloquei isso no quadro? Porque a gente está estudando agora a palavrinha contributivo. Para eu ter acesso a um regime de previdência, eu tenho que contribuir. Caso contrário, eu não tenho acesso ao regime de previdência. Ah, professor, mas eu sei determinada pessoa que nunca contribuiu e recebe
uma ajuda do governo, um auxílio do governo. Ok, existe isso, mas não é previdência, é assistência social. Perfeito? Então, a diferença da previdência para assistência é que assistência você não contribui para receber algum benefício, você indiretamente paga impostos. Já na previdência você contribui, beleza? Então ele fala, ó, contributivo, tranquilo essa palavra, e solidário. O que significa solidário? Significa que todo mundo vai contribuir para que essa previdência se mantenha, beleza? Que é o nosso foco aqui, a previdência do artigo 40. Então todo mundo vai contribuir, né? Todo mundo, ó, mediante contribuição. Então todo mundo vai contribuir. Quem que é todo mundo? Aí ele vai explicar, ó, os entes federativos. Quem são os entes federativos? União, Estado, Distrito Federal e municípios, beleza? Então ele está falando, ó, mediante contribuição do respectivo ente federativo. Então, se você é servidor público do governo do Estado, o respectivo ente federativo é o Estado X, né? Estado de Mato Grosso do Sul, Estado de Mato Grosso, Estado de São Paulo. Se você é servidor da União, então é a União que vai contribuir também para esse regime próprio. Tá bom? Então aqui, quando eu falo regime próprio civil, eu não estou falando que vai estar todo mundo junto aqui, ó, União, Estados, DF, municípios. Aqui eu vou ter ramificações. Então eu vou ter o regime próprio civil dos servidores da União, depois eu vou ter um dos servidores dos estados, outro do servidor do Distrito Federal, outro dos servidores do município, tá bom? Então, no caso aqui, o respectivo ente federado vai contribuir para a manutenção daquele regime de previdência. Ah, professor, eu sou servidor público no município, então você vai contribuir, ok? E o município também vai contribuir para esse regime próprio, beleza? Tranquilo? Ok. Aí ele fala, né, mediante contribuição do respectivo ente federativo, ok? Dos servidores ativos, que é você que está trabalhando, passou no concurso, está trabalhando, dos aposentados e dos pensionistas. Essa é a novidade, dos aposentados e pensionistas. Por que novidade? Já ouviu falar que previdência é uma pirâmide? Se você não ouviu falar, vou colocar aqui para vocês, ó. Funciona assim, começou o setor público, vamos imaginar assim, lá no começo. Então você vai se aposentar, então você está aqui se aposentando. Beleza. Você vai ter um salário aqui, exemplo, de 10 mil reais. Ok, 10 mil reais. Você está lá no topo da pirâmide, se aposentando, recebendo 10 mil reais. Ok, para que você aposente com 10 mil reais, você tinha que contribuir durante a atividade, enquanto você estava na ativa. Ok, beleza. Então, para eu aposentar hoje, alguma pessoa vai ter que contribuir. Vamos imaginar que cada uma dessas pessoas também recebe 10 mil reais, só que você não contribui com 100% do seu salário, você contribui com um percentual. Então você vai contribuir, exemplo, com 10%. Então cada uma dessas pessoas aqui da base da pirâmide vai contribuir com R$1.000. Então eu preciso, exemplo, de 10 pessoas trabalhando, contribuindo para pagar a aposentadoria de uma pessoa que já completou o seu tempo de serviço. Então, quanto mais pessoas entrarem aqui no topo da pirâmide, que é a aposentadoria, mais pessoas eu preciso na base para contribuir, beleza? E aí o que aconteceu? Antes, aposentados e pensionistas não contribuíam. Por que eles não contribuíam? Porque eles entendiam-se que cumpriu toda a etapa, agora é o momento de aproveitar o benefício de ter trabalhado durante toda a vida e receber e descansar, né? E aí ficava assim durante muito tempo. No entanto, o que começou a acontecer na administração pública? Vocês já ouviram falar da proibição da acumulação, vedação ao efeito cascata, que a gente já estudou lá quando a gente estudou o artigo 37? O que é o efeito cascata? O efeito cascata é, se ele recebe 10 mil no início da carreira e recebe um percentual de aumento, esse aumento vai crescendo. E se ele recebe outro percentual, esse percentual vai em cima do valor atual e vai aumentando, vai aumentando. O que significa isso? Que esse salário de 10 mil, quando chegar lá na aposentadoria, vai estar valendo 50, 100 mil reais. E aí, para acabar com esses absurdos de aposentadoria e, naturalmente, inviabilizar a previdência, eles aumentaram esses dois contribuintes, os aposentados e os pensionistas. Perfeito? Então, de uma maneira gráfica, o que eles fizeram?
Eles aumentaram a base da pirâmide para incluir aqui aposentados mais pensionistas. Perfeito? Então, os aposentados e pensionistas vão contribuir para pagar o seu próprio salário agora. Perfeito? Conseguiram visualizar? Então, por isso que fala-se que a Previdência é uma pirâmide. Significa que, em determinado momento, ela vai quebrar. Na verdade, ela já está quebrada, né? Só que o governo mantém firme a Previdência. Por quê? Porque o número de pessoas é limitado. O número de pessoas sendo limitado, eu nunca vou conseguir aumentar eternamente isso. E aí, como que eu contribuo para que essa pessoa não fique sem receber? O governo vai lá, tira dinheiro do próprio caixa e contribui para a Previdência. Perfeito? E por isso que a Previdência ela sempre está, em regra, deficitária. E aí, para diminuir essa confusão aqui, foi criada a Previdência Complementar. Antes não existia a Previdência Complementar. Aí foi criada a Previdência Complementar na reforma da Previdência. Qual que é a finalidade da Previdência Complementar? Como o próprio nome diz, complementar algo. O que significa isso? Significa que hoje o regime geral e o regime próprio têm um limite de pagamento. Bateu o limite, eles não vão pagar mais nada que isso. Quem vai ter que pagar é a complementar, desde que você tenha adquirido a Previdência Complementar. Se você se vinculou, você vai ter a Previdência Complementar. Se você não vinculou, você vai ficar só com a remuneração do regime próprio ou do regime geral, tá bom? O regime geral sempre teve limite. O regime próprio, durante muitos anos, não tinha limite. A partir da inclusão do princípio da eficiência, lá da emenda constitucional número 19, foi estabelecido o primeiro limite do regime próprio, onde começou a acabar aí com os altos salários. Ao acabar com os altos salários, lembrando que é daqui para frente. Então, em 98, ou seja, todo mundo que se aposenta de 98 para frente começou a ter um limite de teto de aposentadoria. Antes não. Então, se você pega alguém que se aposentou antes de 98, ela vai ter aí salários de 100 mil, dependendo da situação. 100 mil, 90 mil, 200 mil. Se você pega aposentadorias de juízes, você vai visualizar isso, ok? Beleza? E aí, por que ele colocou mais esses dois, ó, aposentados e pensionistas? Porque olha o que ele fala aqui, ó, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. Então, ele precisou incluir, por quê? Porque estava desequilibrado, tanto do ponto de vista financeiro, que é isso que eu falei para vocês aqui, quanto do ponto de vista atuarial. O que é atuarial? É quando eu incluo estatística, matemática e direito para fazer análise se vai ter caixa suficiente para cobrir o número de futuros aposentados. Então, eu faço uma análise completa para o futuro, tá certo? Em relação às finanças, em relação às finanças pertinentes à parte de previdência, tá bom? Ficou claro, então, essa situação? Então, só para finalizar, regime próprio, a gente visualizou, é um tipo, mas a gente está estudando só uma espécie aqui desse tipo regime próprio, de previdência social. Previdência social é um tipo de seguridade social, beleza? 2 servidores titulares de cargos efetivos, ou seja, de quem fez concurso público. Só que quem tem cargo efetivo? Quem fez concurso público para administração direta, autárquica e fundacional. Quem fez concurso para empresa pública e sociedade de economia mista? Vai para o regime geral, beleza? Ok? Terá caráter contributivo, ou seja, eu só vou ter regime de previdência se eu contribuir. Se eu não contribuir, eu não tenho regime de previdência. Se você não contribui, se você for beneficiado, você vai ser beneficiado por algum benefício da assistência social, tá bom? E solidário. Solidário significa que todo mundo contribui. O que é todo mundo? Tanto quem está na atividade quanto quem está na inatividade. Ou quem é beneficiário de alguma pensão, né? Que é o pensionista, tá bom? Que é o pensionista, beleza? Então, quem são aí? Servidores ativos, aposentados, pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. Beleza? Avançando mais um pouquinho, nós temos aí o artigo 6º da Constituição. O que diz o artigo 6º? O artigo 6º da Constituição fala que são direitos sociais de todo cidadão, o quê? A previdência. São direitos sociais desde que você contribua. Se você não contribuir, você não tem essa previdência. Beleza?
tanto o direito tributário quanto o direito previdenciário são os assuntos que mais, né, amedrontam quem estuda na área jurídica. Por quê? Porque envolve cálculo, envolve um pouco de lógica financeira, então naturalmente assusta um pouco, mas a gente vai mastigar o máximo possível para que fique bem tranquilo o entendimento, beleza? Avançando mais um pouco aqui, ó, trouxe para vocês o artigo 40, parágrafo 18. Olha o que diz aí o parágrafo 18, ó, de 2003, certo? Pertinho lá da emenda constitucional número 19 de 98, que eu falei para vocês aí, que bloqueou o salário dos marajás lá do regime próprio. Que quando se ouvia essa expressão, salários de marajá, aposentadoria de marajá, é que ele aposentava sem limite, ele aposentava com o máximo que ele conseguia. Então, ó, parágrafo 18, incidirá a contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões. A gente já sabe o que é aposentadoria. Aposentadoria é quando você trabalhou, aposentou e você mesmo está se beneficiando da Previdência, perfeito? Então você trabalhou e você está se beneficiando. O que é pensionista? É um dependente do trabalhador. Então a pessoa lá trabalhou durante determinado período de tempo, ou se aposentou ou não, tanto faz, mas infelizmente faleceu. Falecendo, vai ter um dependente que vai receber esse benefício do regime de previdência. Ele é conhecido como pensionista e ele recebe pensão, tá bom? Então, nós temos aí, ó, incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadoria e pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo. Qual regime trata este artigo? Regime próprio, artigo 40, servidores públicos civis, beleza? Que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o artigo 201. Beleza, então aqui no regime geral, nós vamos encontrar aí o artigo 201 da Constituição. Artigo 201 da Constituição. Lá vai falar do regime geral, ok? Lá no regime geral, ele vai estabelecer um limite de aposentadoria, que eu mencionei para vocês. Vamos supor aqui, para título de exemplo, que o limite seja R$8.000. Tá certo? Então, o limite é R$8.000. Então, o que ele está falando aqui, ó? Vai incidir sobre qualquer tipo de aposentadoria ou sobre qualquer tipo de pensão? Não, ele está falando que só vai incidir quando superar o limite máximo estabelecido aí para os benefícios de regime geral de previdência social, certo? Então, exemplo, a pessoa recebe aí R$10.000. Qual que é o limite do regime de previdência geral? 8.000. Então, ela vai contribuir com o regime próprio em cima de qual valor? Em cima dos 10.000, em cima dos 8.000 ou em cima de 2.000? Olha o que ele fala aqui, ó. Incidirá a contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões pelo regime de que trata este artigo, que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o artigo 201, com percentual igual ao estabelecido para os servidores de cargo efetivo. Então vamos lá no quadro lá. O limite do regime geral, 8.000. Quanto que ele está recebendo? 10.000, não é verdade? Então é 10.000 menos 8.000. O que supera o limite do regime geral? 2.000. Então ele vai pagar previdência sobre 2.000. Então 10%, lembrando que esse 10% é só para fins ilustrativos, né? Vai variar, pode chegar até 22,5. Então 10% vezes 2.000. Aí ele vai contribuir com R$200 aí para o regime de previdência, beleza? Enquanto alguém que é do setor, vamos colocar assim, da ativa, e estiver pagando 10%, vai pagar 10% sobre 10.000. Já quem tiver aposentado vai pagar 10% sobre a diferença, 2.000, tá bom? Ficou claro? Então, ó, que superem o limite máximo estabelecido para os regimes de previdência do regime geral. Limite máximo, segundo o artigo 201, 8.000. Lembrando que eu coloquei aqui 8.000 para fins ilustrativos. Todo ano ele muda, todo ano ele é atualizado. Ok? Tranquilo? Então, vai ser sobre isso que vai incidir a participação. Lembrando aqui, ó, pessoal, solidário. Todo mundo vai contribuir. Como que o aposentado vai contribuir? O aposentado e o pensionista vão contribuir
em cima daquilo que supera o limite do regime geral. Beleza? Ok. Avançando, agora a gente vai para os tipos de aposentadoria. Beleza. Ele fala o seguinte, ó. O servidor abrangido pelo regime próprio de previdência social será aposentado. Então, nós temos aí tipos de aposentadoria. Aqui no inciso 1, a gente fala aí da aposentadoria por incapacidade permanente. Então, nós temos 3 tipos de aposentadoria. Por incapacidade permanente, compulsória e por idade. Nós temos esses 3 tipos que a gente vai visualizar nesse parágrafo primeiro. Por isso que eu coloquei aqui, ó, tipos de aposentadoria. Incapacidade permanente para o trabalho. O que é incapacidade permanente para o trabalho? É aquela que eu não sei, né, quando deixará de existir ou que nunca deixará de existir. Então vamos lá. Por incapacidade permanente para o trabalho, no cargo em que estiver investido, quando insuscetível de readaptação. O que é readaptação mesmo? A gente aprendeu sobre readaptação quando a gente estudou lá o artigo 41 da Constituição. A gente visualizou que o servidor lá no artigo 41 adquire estabilidade após 3 anos de efetivo exercício. Ele adquire estabilidade também, né, outro requisito, após os 3 anos de efetivo exercício, quando ele passa por uma comissão especial que vai avaliar o desempenho dele ali, referente a esse período. Ok, ele venceu essas regras aí, ele está estável. Beleza. De repente, aconteceu um acidente com esse servidor, o que ele vai acontecer? Ele vai ser readaptado. O exemplo clássico, ele é policial. Agora ele não tem mais a mobilidade que antes ele tinha para exercer as funções de policial, então ele vai ser readaptado. Então talvez ele seja enquadrado lá numa função administrativa ou de repente seja remanejado para outro setor, mas ele vai ser readaptado. O que significa readaptado? É evitar que ele seja aposentado. Se ele for aposentado, a administração pública vai ter que continuar pagando o salário dele e vai ficar sem uma pessoa, sem a mão de obra de uma pessoa. Agora, se ele é readaptado, a administração pública tem o mesmo gasto e continua tendo a mão de obra daquele servidor. Se ele é aposentado, a administração pública vai ter que pagar a aposentadoria dele e vai ter que contratar uma nova pessoa, duplica os gastos. Por isso que a administração pública sempre foca em readaptação primeiro. Não sendo possível, aí ó, ele é aposentado por incapacidade permanente para o trabalho no cargo em que estiver investido. Ok? Quando insuscetível de readaptação, hipótese em que será obrigada a realização de avaliações periódicas para a verificação da continuidade das condições que ensejaram a concessão da aposentadoria, na forma de lei do respectivo ente federativo. Então, ó, prestem atenção aqui, ó, incapacidade permanente. Como que eu comprovo uma incapacidade permanente? Fazendo avaliações periódicas, que ele coloca aqui, ó, avaliações periódicas. Perfeito? Já viu aquelas notícias de tempo em tempo que fala que está com grande fila no INSS, na perícia do INSS? Por quê? Porque de tempo em tempo, né, tem que ser feita a perícia médica. Então aqui é a mesma coisa, ó, avaliações periódicas para comprovar a incapacidade permanente. Cessando a incapacidade permanente, ele está apto a voltar às atividades. Beleza? Ok? Tranquilo? Um ponto importante aqui, pessoal, que ele fala assim, ó, na forma de lei do respectivo ente federativo. A gente vai visualizar que esse trecho vai aparecer mais algumas vezes nesse artigo 40. Por quê? Porque a reforma da Previdência deu mais autonomia aos entes federados. Antes, Previdência, né, a Previdência em si, as regras gerais eram estabelecidas somente pela União. Agora não, o ente federativo ele tem um poder nas mãos de criar regras mais flexíveis. Mas olha, importante aqui, pessoal. Ele pode criar regras mais flexíveis, mas desde que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. Certo? Então, um Estado pode ser mais rigoroso, um Estado pode ser mais flexível? Pode. Por quê? Porque é ente federado, cada um no seu quadrado. Mas, né, é sempre importante verificar o equilíbrio financeiro e atuarial. Se um Estado cuidou bem sempre das suas finanças, ele vai ter um caixa positivo. Então, ele pode ter mais flexibilidade para conceder uma aposentadoria, ele pode ter mais flexibilidade para conceder um aumento em relação aos proventos da aposentadoria. Agora, se o Estado é quebrado,
ele não vai poder ficar concedendo benefícios de forma tão gratuita assim, ok? Beleza? Então, muito importante isso. Então, a primeira hipótese de aposentadoria é por incapacidade permanente, certo? Segunda hipótese de aposentadoria mencionada no artigo 40, a aposentadoria compulsória. O que é a aposentadoria compulsória? É aquela aposentadoria que você é obrigado a aposentar. Você não quer sair do serviço público, mas a administração pública vai encerrar o seu vínculo, né, de maneira imediata. Você não tem mais opção. A gente vai visualizar que é necessário um tempo de contribuição. Você não é obrigado a se aposentar logo que atinge esse tempo de contribuição. Se você quiser continuar trabalhando, beleza, pode continuar trabalhando, você vai receber um abono permanência, só que vai chegar um determinado momento que você vai ser obrigado a ter que aposentar, tá bom? Por isso que ele chama aposentadoria compulsória. Olha o que ele fala aqui, ó, aposentadoria compulsória com proventos proporcionais ao tempo de contribuição aos 70 anos de idade. Então, essa é a regra básica. 70 anos de idade é a idade da aposentadoria compulsória. No entanto, olha o que ele fala. Ou aos 75 anos de idade na forma de lei complementar. Então, se a questão falar que existe lei complementar, a idade da compulsória muda de 70 para 75. Então, você tem que ficar muito atento em relação a isso. Qual é a idade da compulsória? Inicialmente, 70. Tendo lei complementar, 75, tá bom? Não é 75 não, é 70, tendo lei complementar que flexibilize essa idade, vai para 75, tá bom? Essa PEC é de 2015, ficou conhecida aí como PEC da Bengala, né? Foi apresentada aí pelo senador na época, José Serra, e tinha como foco aí permitir que os ministros, né, os juízes de modo geral, pudessem ficar mais tempo nos tribunais, porque eles se aposentavam aos 70, agora eles se aposentam aos 75 anos de idade. Beleza? Tranquilo? Falou PEC da Bengala, você já sabe que está falando aí da aposentadoria compulsória do servidor público. Avançando para o terceiro tipo de aposentadoria. Aqui nós temos a aposentadoria voluntária. Aqui era obrigatória, aqui é a voluntária. Olha o que ele diz na voluntária. No âmbito da União. No âmbito da União. Vou voltar antes de a gente explicar. Vou voltar aqui, ó. Aqui eu chamei a atenção para vocês em relação a esse trecho aqui, ó. Na forma de lei do respectivo ente federativo. Lembra? Na forma de lei do respectivo ente federativo. O que eu falei sobre isso? Que a finalidade desse dispositivo era dar uma maior autonomia aos entes federados, para que cada um, conforme a sua gestão financeira, pudesse ter uma maior flexibilidade em relação a determinadas regras. Aquele estado, aquele município, aquele ente federado que tem uma boa gestão das contas públicas, ele tem uma melhor flexibilidade, né? Ele tem uma maior possibilidade em relação a concessões. Já quem está com o caixa quebrado, aí tem que ficar atento em relação a essas concessões. Por que eu estou falando isso? Porque ele coloca aqui, ó, no âmbito da União, beleza? No âmbito da União é essa regra, ó, aos 62 anos de idade, no caso de mulher, e aos 65 anos de idade aos 65 anos de idade se homem. Então essa é a regra no âmbito da União. E no âmbito dos estados, DF e municípios, olha o que ele coloca aqui, ó, na idade mínima estabelecida mediante emenda às respectivas constituições e leis orgânicas. Então, ele não está estabelecendo idade para os entes federados, Distrito Federal, estados e municípios. Ele está dando uma liberdade, considerando, né, a flexibilidade aí que pode ser fornecida considerando o caixa de cada ente federado. O próprio ente federado é a melhor pessoa aí para identificar se está com o caixa bem ou ruim, né? Se está superavitário ou deficitário, beleza? Então, ele fala aqui, ó, na idade mínima estabelecida mediante emenda às respectivas constituições e leis orgânicas. Então, não é a União que sabe sobre o caixa do município, não é a União que sabe sobre o caixa da Previdência dos estados, é o próprio ente federado, por isso que ele dá essa liberdade aqui, ó. Então, na idade mínima estabelecida mediante emenda às respectivas constituições, que no caso são as dos estados, e leis orgânicas, ou seja, Distrito Federal e municípios. Quem tem lei orgânica? Distrito Federal e municípios.
observados o tempo de contribuição e demais requisitos estabelecidos em lei complementar do respectivo ente federativo. Sentiram aí a importância da autonomia fornecida pela Constituição Federal? A Constituição Federal está falando, ó, Estado, cuide das suas contas, município, cuide das suas contas. Nesse momento, a União só está estabelecendo regras para a União, tá bom? Constituição Federal, nesse momento, só estabelece regras para a União. Beleza? Então, dando continuidade ainda sobre a aposentadoria, o que eu mencionei para vocês? Que no caso da aposentadoria voluntária, caso ele não queira, né? O servidor não queira continuar, caso o servidor não queira se aposentar e queira continuar trabalhando, aí ele pode receber o abono permanência. Olha o que diz o parágrafo 19. Você viu que a gente estava no parágrafo 1º, a gente pulou lá para o parágrafo 19. Por quê? Para fazer a junção dos temas. E aí, aproveitando, pessoal, passo uma orientação. Já falei algumas vezes, vou repetir. Evitem fazer a leitura de lei na sequência, leitura de lei seca na sequência. Enquanto você não tiver uma lógica em relação à leitura dos dispositivos, evite fazer uma leitura sequencial. Você viu que a gente estava aqui, ó, no parágrafo 1º, aí a gente pulou para o parágrafo 19. Por que isso? Porque os dois assuntos estão relacionados. Quando você vai lendo numa sequência, originalmente os textos têm contexto. O problema é que toda lei sofre emendas. E aí, quando ela vai sofrendo emenda, ela vai colocando o assunto lá no final, lá no final, lá no final. Então, várias vezes você pode, né, cometer equívocos em relação ao aprendizado. Então, é melhor, primeiro, entenda o contexto do assunto, né, marque a sequência de dispositivos que você tem que ler de determinado assunto, aí depois você vai para a leitura seca do material, lei seca, né? Lei seca é importante ler? Sim, com certeza, mas de forma sequencial, dependendo do assunto, não vale a pena, tá bom? Beleza? Se você for ler um artigo, mas você já estudou ele todo, aí sim, pode ler, mas enquanto você não estudou, vai seguindo a sequência didática, tá bom? Olha o que diz aqui o parágrafo 19. Observados os critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo, isso vocês já sabem, autonomia federativa, né? O servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária. Onde está a aposentadoria voluntária? Está aqui no parágrafo 1º, inciso 3º, tá bom? Então, ó, que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária, e que opte por permanecer em atividade, poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente no máximo ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória. Então, exemplo aqui, ó, ele trabalha, né, o salário dele é 10 mil e a contribuição dele era 1.000 todo mês, né, que a gente estabeleceu que era 10% no exemplo, né? Então, é 10 mil que a remuneração dele era 10% de contribuição, então ele contribuía todo mês com R$1.000. Ele atingiu o tempo lá, se mulher 62 ou se homem 65, no caso da União, para aposentadoria voluntária. Não quer se aposentar, quer continuar trabalhando. O que vai acontecer? Ele vai receber o abono permanência. O que é o abono permanência? O abono permanência é uma entrada. Então, ó, não significa que vai deixar de descontar isso, vai continuar sendo descontado. Então, vai ter a saída desse valor, só que em compensação vai entrar um valor a mais, um abono permanência. Abono permanência equivalente no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária. Então, o máximo que ele vai receber de abono permanência no nosso exemplo aqui é R$1.000, ok? Por que isso? Porque era para ele já estar aposentado, era para estar lá aposentado ganhando 10 mil. Contribuindo só com R$200, perfeito? Mas não, ele quer continuar trabalhando. Então, quem está sendo beneficiado com isso? O caixa do governo. Por quê? Porque o governo vai economizar de pagar uma aposentadoria lá e contratar um servidor aqui. Porque toda vez que alguém aposenta, dobra o gasto. Por que dobra o gasto? Porque o Estado tem que continuar pagando o servidor aposentado e vai ter que contratar alguém. Quando a pessoa não se aposenta, continua aqui, ele fala, opa, vamos incentivar que essa pessoa continue trabalhando. Do ponto de vista de gestão, é mais interessante que ele continue trabalhando se ele está
com vontade e tem condições. Por quê? Porque ele tem conhecimento, tem experiência e sai mais barato para o governo. Beleza? Poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária até completar a idade para compulsória. Qual é a idade para compulsória? 70 anos. Se houver lei complementar, 75. Beleza?